E tome a cruz. Marcos capítulo 10, versículo 21. Terceiro, todos aqueles que seguem a Cristo devem preparar os ombros para a cruz. Aqui mostrarei primeiro o que é tomar a cruz. Segundo, as razões pelas quais devem fazê-lo. Primeiro, o que é tomar a cruz. Primeiro, negativamente. Primeiro, não inventaram aflição voluntária para nós mesmos, como os sacerdotes de Balaal, e se cortaram. 1 Reis 18, 28. Eles gritaram em voz alta e se cortaram à sua maneira com facas e lanças, até que seu sangue jorrou sobre eles. E os fariseus tinham sua autodisciplina. Cristo ama a natureza humana e não nos impôs penitência tão severa, isto é, para fazer a cruz, não para tomá-la. Orígenes era muito alegórico, em texto simples, foi muito literal quando se castrou nesse texto. Mateus 19, 12. A eunucos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Cristo pretendia apenas ter poder sobre nossas afeições naturais. Segundo ponto, não atrair sofrimento sobre nós mesmo por nossa própria imprudência e insensatez. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tenham grande alegria quando caírem em diversas tentações. Ele diz quando você cair neles, não quando você os atrai sobre si mesmo. Foi um erro de Tertuliano dizer que as aflições devem ser procuradas e desejadas. O homem nunca está satisfeito com a sua condição atual. Às vezes questionamos o amor de Deus quando não temos aflições, e outras vezes quando não temos nada além de aflições. Em todas essas coisas, devemos nos submeter à vontade de Deus, não desejar problemas, mas suportá-los e melhorá-los quando Ele os colocar sobre nós. Cristo nos ensinou a orar, não nos deixeis cair em tentação. É apenas uma boa presunção nos lançarmos sobre isso. Fisliano e Teodóreto falam de alguns que obrigariam os homens a matá-los por fingimento de martírio. Esta era uma ambição louca, não um verdadeiro zelo. E não menos afetuosos são aqueles que procuram cruzes e problemas e também, em sua própria violência e aborto, atraem sobre si mesmos um ódio justo. Cristo não desejaria que, por causa deles, corrêssemos de cabeça em perigos e sem necessidade. Existe um meio termo entre a fraqueza e a erupção cutérea. O próprio Cristo não tomou a cruz até que ela fosse colocada sobre ele. Se um homem atear fogo à sua própria casa, estará sujeito à lei. Se for disparado por acidente, ele sente pena e fica aliviado. Portanto, não devemos buscar a cruz nem fazê-la, mas carregá-la e tomá-la, não para enchermos o copo nós mesmos, mas para bebê-lo quando Deus o colocar em nossas mãos para tomá-lo, quando não podemos evitá-lo sem pecado ou violação de nossas consciências. Não devemos mudar ou evitá-lo por meios ilegais. Segundo, positivamente, suportar isso com paciência e boa vontade quando não podemos evitá-lo sem pecar. Quando somos levados à necessidade de sofrer ou pecar, em tais casos deve haver uma submissão alegre, livre e voluntária de nós mesmos para sofrer toda a vontade de Deus. Tomar a cruz implica, primeiro, fidelidade e integridade sem mudança. Segundo, paciência e submissão sem murmuração. E terceiro, alegria e alegria sem desmaiar. Primeiro, fidelidade e integridade sem mudança. Muitos se distinguem de seu dever e quando Deus os chama ao sofrimento, colocam a falácia sobre suas almas. Gálatas 6, verso 12. Todos que desejam fazer uma exibição justa na carne, eles os obrigam a ser circuncidados, apenas para que não sofram perseguição por causa da cruz de Cristo. Eles não podem viver sem honra, tranquilidade e abundância. Portanto, viram-se e enrolam-se para deslocar a cruz. Nosso Senhor Jesus se ofereceu. Salmo 40, verso 7 a 8. Então eu disse: eis aqui, velho, no volume do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Assim devemos nos resignar quando a vontade de Deus é assim, e desistir dos confortos de nossas vidas quando não podemos mais mantê-los, e ficar felizes por termos algo de valor para estimar como nada para Cristo. O apóstolo fala de alguns que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória está na sua vergonha, que se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, verso 18 ao 19. E também homens que não amam a Deus, mas apenas servem aos seus apetites carnais, não olham além das riquezas, das honras, dos prazeres e dos aplausos, nunca serão fiéis a Cristo.
Há uma espécie de homens que estudam para se salvarem, não do pecado, mas do perigo, e portanto adaptam-se a todos os interesses. Enquanto os homens de Keila lidavam com Davi, eles o entretiveram por um tempo, mas quando Saul perseguiu, resolveram traí-lo. Não teriam perigo nem problema para ele, então eles lidam com religião. Segundo, paciência e submissão sem murmuração. Mostramos nossa obediência a Deus sofrendo sua vontade, bem como fazendo sua vontade. Ele é soberano em seus atos de providência, bem como em suas leis. E devemos fazer isso sem murmurar ou lamentar-se contra Deus, como se ele nos fizesse mal ou nos tratasse mal. Isaías capítulo 30, verso 15. Na quietude e na confiança estará a sua força, isto é, com fé e paciência, submetendo-se humildemente à vontade de Deus e dependendo do seu favor e proteção graciosa. Deve haver uma presença submissa a Deus. Salmo 62, 1. Verdadeiramente minha alma espera em Deus, dele vem a minha salvação. Samuel capítulo 39, verso 9. Fui mudo, não abri a boca, porque tu fizeste isto. Não preferi palavras impacientes. A vontade de Deus silencia a todos. Terceiro ponto, comportamento alegre sobre a cruz. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tenham muita alegria quando caíres em diversas tentações. As aflições ao povo de Deus não proporcionam apenas ocasiões de paciência, mas de grande alegria. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Estou muito alegre em todas as nossas tribulações. Um espírito abatido não se comporta de acordo com seus princípios, privilégios e esperanças. Você está em paz com Deus e tem comunhão com Ele o tempo todo? E você tem esperanças de glória e fica tão perturbado quando seu conforto temporal é um pouco interrompido? Um cristão deve ficar indiferente. Alegram-se como se não se alegrassem e lamentar como se não lamentasse. O abatimento de espírito demonstra um vício muito grande em confortos mundanos e amor pela comodidade e por agradar a carne, ingratidão por todos os bens espirituais que recebemos. Será que Deus proporcionará tão grande conforto e depois de tão grandes recebimentos você ficará doente por ter uma pequena despensa? Jó 15, 11. As consolações de Deus são pequenas para ti? Se você tivesse a devida noção do mundo vindouro, você ficaria feliz em manter sua consciência, mesmo que perdesse seu cansaço. Hebreus 10 e 34. Vós aceitastes com alegria a destruição dos vossos bens, sabendo em vós mesmo que tendes no céu uma substância melhor e duradoura. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que será revelada em nós. Você espera que uma glória seja revelada em você? Então, considere todos os sofrimentos desta vida como uma pena colocada na balança contra um talento. Devemos ter uma noção de nossa condição, mas no que diz respeito à honra que nos foi dada por carregarmos uma parte da cruz de Cristo, e no que diz respeito ao conforto e felicidade que nos são proporcionados, devemos estar alegres para que não seja conhecido por seja uma paciência relutante e extorquida pela força. Há mais uma expressão, Lucas capítulo 9, versículo 23. Tome cada dia a sua cruz. Como diariamente? Há dias bons e dias ruins, e a face do céu nem sempre parece triste e desanimada. Como então devemos tomar a cruz diariamente? Eu respondo, primeiro, nota uma expectativa diária disso. No primeiro dia em que começamos a ser cristãos, devemos contar com a cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas palavras são o contrato do cristão, e cada um deve selá-lo antes que pode chamar Cristo de mestre. Assim como os carregadores ficam na rua esperando um fardo para carregar, o cristão deve estar pronto e preparado para enfrentar qualquer dificuldade que Deus possa colocar para ele em sua carreira cristã. Ou como os israelitas que comeram a primeira Páscoa com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Tão pronto para uma viagem, um cristão também deve estar pronto para seguir em frente ao chamado de Deus, conforme Atos capítulo 21, versículo 13. Estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Os males familiarizados são menos pesados. Ao renovar nossa relusão diária, o mal será menos quando chegar. Segundo, a frequência dos nossos conflitos, como se todos os dias houvesse algum exercício para nossa fé e paciência.
Não devemos prescrever a Deus por quanto tempo ou quanta aflição Ele nos excederá. Não, embora fosse todos os dias de nossas vidas, devemos estar contentes, é apenas um momento para a eternidade. Devemos tomar nossa cruz sempre que ela estiver em nosso caminho e não podemos impedi-la sem pecado. Gênesis 47, verso 9. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. O homem nasce para problemas. O mundo é um vale de lágrimas, não um monte do Senhor, onde há plenitude de alegria. Se não houvesse cruz, não estaríamos em sintonia e consorciados com o resto do mundo, pois aqui todas as coisas estão gemendo. Terceiro, a palavra diariamente mostra que calamidades privadas e pessoais fazem parte da cruz, assim como as aflições do Evangelho e para a profissão do nome de Cristo. As aflições são para Deus ou de Deus. A doença e a morte de amigos e a perda de bens, por uma providência imediata, fazem parte da nossa cruz. Há uma perseguição duradoura pelo nome de Cristo e uma aflição duradoura pela vontade de Cristo. As cruzes comuns não excluem o conforto do cristianismo. Estes ocasionam a experiência de Deus e prova da graça, e são parte da disciplina de Deus para a mortificação do pecado, e são oportunidades felizes para descobrir mais de Deus e da graça para nós. Sim, há mais motivos para submissão nisso, porque Deus nos toma em suas próprias mãos. Um homem que teme quando um balde de água é lançado sobre ele, é paciente quando é molhado pela chuva que vem do céu. Segundo, há razões pelas quais aqueles que seguem a Cristo devem preparar os lombos para a cruz. Primeiro, para que possamos ser confortados com a nossa cabeça. Ele tinha um cálice amargo temperado para ele pelas mãos do seu pai. João capítulo 18, verso 11. O cálice que meu pai me deu, não beberei? E devemos prometer a ele. Jesus Cristo era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Isaías capítulo 53, verso 3. E haveria uma estranha desproporção entre a cabeça e os membros se todos vivêssemos com delicadeza, facilidade e prazeres. O cálice amargo segue seu curso e gira, primeiro para Cristo e depois para seus apóstolos, e vai de mão em mão desde então. O apóstolo fala de Colossenses capítulo 1, verso 24, aquilo que está por trás das aflições de Cristo. Existe Cristo pessoal e Cristo místico. Cristo pessoal, assim como ele é completo em si mesmo, seus sofrimentos são completos, mas os sofrimentos místicos de Cristo não são perfeitos, até que cada membro tenha sua própria parte e porção. Na verdade, nossos sofrimentos são apenas gotas da borda do copo. Ele bebeu até o fim. A grande onda de aflição atingiu primeiro, e sendo assim quebrada, algumas pequenas partículas dela caíram sobre nós. Carregamos a parte difícil da cruz de Cristo. É apenas razão que aqueles que participarão de Cristo em seu reino sejam participantes com ele em suas tristezas, e que os soldados sigam o capitão de sua salvação. Hebreus capítulo 2, verso 10. E passe como ele se saiu. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o Senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Não podemos, logicamente, esperar melhor entretenimento do que o que ele encontrou no mundo. Se você tivesse uma alta estima por Cristo e uma baixa estima por si mesmo, facilmente consentiria em se submeter à vontade de Deus aqui. É uma delicadeza imprópria ser gentil e terno ao carregar a cruz após Jesus Cristo, como se fôssemos melhores que ele. Muitos cristãos parecerão expressar muita devoção em um crucifixo ou aquelas lascas de madeira que os importadores clamam por pedaço da cruz de Cristo. Mas aqui está o verdadeiro respeito pela cruz de Cristo. Está disposto, por amor de Cristo, a suportar as aflições com paciência e humilde submissão. O apóstolo contou todas as coisas, exceto escória e esterco. Filipenses capítulo 3, verso 10. Para que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Há muita doçura e conforto espiritual no sofrimento depois, por e com Cristo. Devemos contar todas as coisas como esterco e escória para ganhar essa experiência. Isso deveria ser conforto suficiente para um coração gracioso, para que assim ele se tornasse mais semelhante ao seu Senhor e Mestre. Segundo ponto, por causa do ódio do mundo, João capítulo 15, versículo 19. Se fosses do mundo, o mundo amaria os seus, mas porque não sois do mundo, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Um cristão completo certamente encontrará oposição.
Somos informados em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 12, sim, e todos que viveram piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se um homem for morno, não se importando com o andamento das coisas, ele poderá encontrar amizade com o mundo, mas aquele que tem algum zelo e consciência e deseja ser fiel, o mundo odiará como objeto que revive a culpa. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era daquele maligno e matou seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. A semente espiritual e carnal não podem concordar. Gálatas 4:29. Porque assim como estão aquele que nasceu segundo a carne, perseguiu aquele que nasceu segundo o Espírito. Assim acontece agora. Terceiro, é necessário para seguirmos a Cristo que nosso orgulho e afeições carnais sejam quebrados pela cruz. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Agora por um tempo vocês estão oprimidos por múltiplas tentações. Há uma necessidade da cruz para nos resgatar das nossas perseguições, para cortar as provisões e o combustível de nossas concupiscências, para nos tornar conscientes das coisas celestiais e para que possamos recuar para nossos grandes privilégios e para nos humilhar pelo pecado, para nos incitar à oração e para nos afastar do mundo. A aflição é tão necessária para nós quanto a própria vida, sim, mais necessária e lucrativa do que todas as riquezas e honras do mundo, e portanto, sendo tão necessário e proveitoso para nós, deveríamos estar dispostos a tomar a cruz. Uso 1. É de informação. Isso nos informa primeiro com que pensamentos devemos assumir a profissão mais estrita do cristianismo, nomeadamente com expectativas da cruz, não podendo deixar de esperar grandes inconveniências e problemas no serviço de Cristo. Portanto, não nos iludamos. Muitos pensam que podem ser bons cristãos e ainda assim viver uma vida de tranquilidade e paz, livres de problemas e aflições. Tudo isso é como se um soldado, indo para a guerra, prometesse a si mesmo paz e tréguas contínuas com o inimigo, ou como se um marinheiro, entregando-se ao mar para uma longa viagem, não prometesse a si mesmo nada além de bom tempo e a uma estação calma, sem ondas e tempestades. Tão irracional é para um cristão prometer a si mesmo uma vida tranquila e de descanso aqui na terra. Segundo tópico, que um cristão precisava ser um homem mortificado e resoluto. Primeiro subtópico, um homem desmamado, mortificado. O que é coxo logo é eliminado. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Se tivermos alguma parte fraca em nossas almas, aí o ataque será mais forte e feroz. Uma guarnição que parece sitiada cuida de fortificar os pontos fracos e onde há suspeita de entrada. Assim deve um cristão mortificar toda inclinação corrupta para que não atraia, seja amor à honra, ao prazer ou ao lucro. Segundo, ele precisava ser um homem decidido, seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, verso 15. Ou então, de maneira difícil, ele logo irá afundar e parar. Essa preparação é uma mente decidida e enfrentar bons e maus momentos e a seguir a Cristo em todas as condições. Bem, então não é fácil ser cristão de fato. A natureza em geral é contra carregar a cruz. O próprio Cristo, sua natureza humana, recuou e evitou sem pecado, e para nós é mais doloroso sofrer. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma aflição no presente parece ser alegre, mas dolorosa. E além disso, as concupiscências, se não forem eliminadas, tentar-nos-ão a tropeçar. E precisamos de estar armados com grande resolução. Ou então, depois de nos lançarmos nas profundezas com Cristo, estaremos prontos para correr para a terra novamente. Agora, a maioria dos cristãos não fica mortificada e por isso tropeça nos próprios calcanhares. A maioria dos cristãos não é dedicada, apenas adota a religião como uma caminhada recreativa, não como uma jornada, para estar preparado para todos os climas. Terceiro ponto, que tolos são aqueles que adotam a religião com base em um desígnio carnal de facilidade e abundância no mundo. Eles se enganam bastante. Existem inconveniências que acompanham a religião em tempos de paz, mas a profissão depois nos envolverá em problemas maiores. E portanto os homens apenas abrem caminho para a vergonha de uma mudança e outros inconvenientes para si mesmos, que esperam para comodidades temporais pela profissão do Evangelho. A grande tendência do Evangelho é afastar-nos do conforto deste mundo
para as preocupações de um mundo melhor e levar-nos a seguir um cristão nu com encorajamentos invisíveis. Portanto, aqueles que têm as coisas temporais em seus olhos mudam completamente a natureza do Evangelho e fazem de Cristo outro Cristo. Quarto ponto, que o caminho que Cristo segue para atrair prosélitos é bem diferente daquele de Satanás e do mundo. Satanás nos mostra a isca e esconde o anzol, mas Cristo a princípio nos diz o pior. O mundo costuma convidar seguidores com promessas de honra e riqueza, e Cristo não nos fala da coroa, mas da cruz. Por que então? Em parte para desencorajar os hipócritas que vêm e barateiam e provam, mas não compram. Cristo não os enganará, mas fará com que contem as acusações. Em parte para preparar seu povo, para que eles considerem que as aflições virão e se preparem adequadamente. Entramos nos caminhos da piedade nesses termos, para estarmos dispostos a sofrer aflições, quando o Senhor achar adequado, e portanto devemos nos armar com a mente para suportá-las, quer elas venham ou não. Deus nunca pretendeu que Isaac fosse sacrificado, mas ele fará com que Abraão coloque a faca em sua garganta, em parte porque as tristezas previstas não deixam a impressão tão triste no espírito. O mal é mais familiarizado antes de chegar. Jó capítulo 13, verso 25. Porque aquilo que eu temia muito me sobreveio, e aquilo que eu temia veio para mim. Quando permitirmos que nosso medo profetizem e esperamos o mal, eles são menos inteligentes, mas quando chegam inesperadamente é ainda mais pesado. Eles dizem melhor sua lição, que muitas vezes a engana, em parte porque acalma a ofensa quando vemos que nada nos acontece, a não ser aquilo que de fomos avisados de antemão. João capítulo 16, versículo 1. Estas coisas vos falei para que não vos escandalizais, mas estas coisas eu vos disse, para que quando chegar a hora vos se lembrem de que eu te contei. A Escritura não fala nada ao acaso, fingimos acreditar neles quando são lidos, e ainda assim reclamamos quando são cumpridos. Por todas essas razões, é necessário para aqueles que serão discípulos de Cristo, sejam avisados em tempos de paz sobre os problemas que se aproximam, e antes porque ainda estamos aptos a prometer grandes coisas a nós mesmos. Uso 2. É de vários tipos de reprovação. Primeiro, dos que sofrem a força por compulsão e constrangimento, não por vontade própria. Não basta carregar a cruz, mas devemos tomá-la. Dize dos 3 filhos que eles entregaram seus corpos, para que não o servissem nem adorassem nenhum Deus, exceto o seu próprio Deus. Daniel capítulo 3, versículo 28. Isto é, eles alegraram e se permitiram ser lançados na fornalha, em vez de adorarem alguém que não fosse o Deus verdadeiro. Muitos sofrem, mas é contra a vontade, contra o estômago, com queixas e impaciência sobre a mão de Deus, como bois refratários que recuam e relutam em submeter o pescoço ao jugo, especialmente aqueles que não estão familiarizados com o sofrimento. A paciência por força não é a verdadeira paciência, pouco melhor do que a paciência dos demônios e condenados no inferno, que sofrem miséria e tormento contra a sua vontade, sendo forçados a isso. A rebelião e a falta de sujeição são a própria maldição das cruzes, tornam o fardo mais pesado do que seria de outra forma, e faz com que Deus redrobe seus golpes, como uma criança teimosa sobre a vara recebe mais golpes. Segundo, aqueles que murmuram não contra a cruz em geral, mas contra tal cruz, se fosse qualquer outra, eles poderiam suportar. Cristo diz, tome a cruz. Indefinidamente, seja o que for que Deus queira colocar sobre nós, não devemos ser nossos próprios escultores, mas permanecer sobre a permissão de Deus. O paciente não deve escolher seu próprio médico. Deus sabe o que é melhor para nós. Os homens sobre seus problemas desejam que Deus os aflinja de outro tipo. Coloque sobre eles qualquer problema, em vez daquele que está imposto, e pensam que poderiam suportá-lo melhor. O pobre deseja qualquer outra cruz que não a pobreza. O doente ele poderia suportar melhor a pobreza do que a dor da doença. Aquele que tem uma doença longa e persistente deseja um ataque agudo para que seja curto, e ao contrário, outro sentindo um enjoo agudo e violento, poderia desejar por mais tempo para que fosse menos doloroso. Assim, podemos não gostar da nossa cruz, que Deus coloque sobre nós no presente. Mas isso é desobediência a Deus e loucura também, pois se Deus nos deixasse escolher nossas próprias cruzes, escolheríamos pior para nós mesmos do que o Senhor faz, aquela aflição que é prejudicial e perigosa para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós e em que sentido nos atingir. Terceiro ponto,
Aqueles que abandonam o seu dever e a sua posição por serem desanimados pela cruz, estes são mais culpados do que os primeiros. Salmo 125, verso 5. Quanto aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, o Senhor os guiará com que praticam a iniquidade. Ele estava falando das varas dos ímpios e repousando sobre a sorte dos justos. E, portanto, para aqueles que se desviam, ele quer dizer aqueles que não ousam confiar em Deus, nem aderir ao conforto das promessas. Estes estão no mesmo nível dos inimigos declarados em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Os medrosos e os incrédulos estão unidos. Quarto ponto, aqueles que procuram tirar proveito de suas vantagens mundanas e da profissão do Evangelho concordam mais do que jamais concordarão. E quando não puderem enquadrar o mundo e suas convenciências do Evangelho, eles moldarão o Evangelho para o mundo e seus caminhos carnais nele. É uma pena que tais pessoas não tenham seguido o conselho do Senhor quando ele planejou e pregou o Evangelho pela primeira vez, para que pudesse tê-lo ajudado a seguir algum caminho discreto e brando que teria servido para a mudança para o céu e a terra. Mas faça o que puder, estreito é o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrais descanso para vossas almas. Mateus 11,29. Quinto ponto, aqueles que sofrem mais pelas suas más ações, estes não levam a cruz de Cristo, mas a cruz dos ladrões. Ou se um homem se coloca em perigo desnecessário, ele não toma a cruz de Cristo, mas a sua própria, e assim tem suas reparações em suas próprias mãos. As aflições que chegam podem ser santificadas pelo arrependimento, bom em seu uso, embora não em sua causa. Quando sofremos por nossas faltas, devemos suportar isso pacientemente, mas não podemos sofrer tão alegremente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 vai dizer: mas nenhum de vocês sofre como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido nos assuntos de outros homens. Uso 3. Para nos pressionar a tomar a cruz e a tomar cuidado com o desânimo relutante e sem coração. Agora, para que você possa tomar a cruz, veja nela a mão e o conselho de Deus. O mesmo aconteceu com a cruz de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 23. Ele sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vocês o tomaram e por mãos iníquas o crucificaram e mataram. João 18:11. O cálice que meu Pai me deu, e assim como para a cruz do cristão, para que nenhum homem seja movido por suas aflições, pois vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. 1 Tessalonicenses 3:3. Todas as coisas devem obedecer à designação de Deus, e cada um deve entregar à disposição de Deus. E temos o exemplo de Cristo que tomou a sua cruz por nós, e não nos chama, mas para andarmos nos caminhos que ele pisou diante de nós. 1 Pedro 2:21. Porque para isto foste chamados, porque também Cristo sofreu para nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos seus passos. Ele preparou o caminho com a bênção do seu exemplo, qualquer que seja a cruz. Estamos banidos do nosso país. Nosso Senhor Jesus Cristo era um estranho na terra, e quando ainda estava no berço, foi levado para o Egito. Você é pobre? Você não pode ser mais pobre que Cristo, que não tem onde descansar a cabeça. Você está limitado a uma tarifa difícil. Ele considerou um gole de água uma cortesia. João 4:7. Jesus lhe disse: dai-me de beber. E na cruz derrale vinagre para beber quando ele estava com sede. Cristo pregou em um barco no meio das ondas. Basta ler a história da vida de Cristo e as dificuldades que ele suportou, e você ficará escandalizado com um pouco de sofrimento? Você está repreendido? O próprio Cristo foi chamado de demônio, acusado de blasfêmia e sedição, e você não deve pensar em si mais bem utilizado do que ele foi. Quando também, visto que Cristo suportou a cruz, tal valor e honra foram acumulados a ela, que nenhum homem é digno de ter esta honra colocar sobre ele. Nós suportamos isto junto com Cristo. Romanos 8:26. O Espírito também ajuda nossas enfermidades. Ele também com a tentação abrirá um caminho de fuga para que vocês possam portá-la. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Tal mestre pode muito bem esperar servos alegres. Ele nos dará paz e conforto em todos os nossos sofrimentos. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 Coríntios 1:5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda em Cristo. Jacó, quando dormia em um monte de pedras como travesseiro, teve então as visões de Deus. E geralmente quando somos afastados do conforto do mundo, então temos as manifestações mais claras do amor de Deus,
Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É uma honra para nós sofrer com Cristo e por Cristo, porque a voz é dada em favor de Cristo, não apenas crer nele, mas também sofrer por sua causa. Filipenses 1:29. E tudo isso, por mais amargo que seja no presente, terminará bem. Devemos, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Depois deste deserto, o Ivante haverá Canaã. Tivemos bons momentos e não é nada passar tanto tempo em paz e conforto? Receberemos o bem das mãos de Deus e não receberemos o mal? Jó 2:10. Quarto uso. Se todos os que se tornam discípulos de Cristo devem se preparar para a cruz, então estamos realmente preparados para isso? Você pensará que tudo isso não é necessário em tempos de paz, quando a religião está sob o disfarce e a proteção das leis, e não somos chamados às aflições do Evangelho, mas certamente questões como essas não devem ser tratadas com frieza e descuido. Você preparou seus ombros para a cruz de Cristo? É necessário colocar isso para você, primeiro, por causa de cruzes privadas que são incidentes para todos, como perda de bens e relações, dores corporais, doenças, reprovação, desprezo e assim por diante. Não há como sair do mundo sem alguns exercícios. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em seus irmãos que estão no mundo, para que não sejais preguiçosos, mas seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, verso 12. Todos os herdeiros da salvação têm seus conflitos antes de desfrutarem de suas esperanças. A terra é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, e participante de ambos, só o mal está no inferno, só o bem está no céu. Mas aqui nosso estado é misto. Nossas aflições são temperadas com alguns confortos e nossos confortos temperados com algumas aflições. A terra deve ser o céu e deve ser o céu, porque devemos esperar nossas provações. Jó 2, verso 10. Recebemos o bem da mão do Senhor e não recebemos o mal? Portanto, precisamos ser providos a coisas boas que precisam ser experimentadas e coisas ruins que precisam ser eliminadas. Segundo ponto, porque devemos estar sempre prontos para enfrentar as maiores dificuldades. Embora nem sempre estejamos sobre tribulações e perseguições, devemos estar sempre preparados, como José se preparou para os anos de escassez, nos anos de abundância. As virgens sábias não tinham apenas azeite em suas lâmpadas, mas também azeite em seus vasos. Não devemos ter graça apenas para o uso presente, mas também contra tentações futuras. Agora você realmente tem essa preparação de coração? E por que um homem pode quebrar e vangloriar-se antes que a tentação chegue? Consideremos quem tem essa preparação de coração para carregar a cruz com alegria, boa vontade e paciência, e quem a não tem. Primeiro, aquele que não é rigoroso e santo em tempos de paz, não ficará alegre em tempos de angústia. Atos capítulo 9, versículo 31 diz: Então as igrejas descansaram, e andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, foram multiplicados. Quando não somos chamados à obediência passiva e ao sofrimento, a nossa obediência ativa deve ser realizada com mais alegria. Agora, onde está isso? Nossos pais sofreram mais voluntariamente por Cristo do que falamos por Ele. Eles não tiveram vergonha de morrer por um Jesus crucificado. Eles suportaram o fogo melhor do que podemos franzir a testa ou zombar. Segundo ponto, aquele que não está mortificado com o mundo, mas ama uma vida agradável à carne, está apenas amadurecendo para a apostasia. Tiago capítulo 5, verso 5 vai dizer: Vós adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Uma pessoa afetuosa e delicada, que valoriza os contentamentos mundanos, ficará triste quando se separar deles. Aquele que está corrompido pela prosperidade será abatido pela adversidade. Mas ninguém está preparado, a não ser aquele que é crucificado para o mundo pela cruz de Cristo, que vive em santo desmanse no meio de seus prazeres presentes. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Terceiro ponto, aquele que não é abundante em caridade e está disposto a se desfazer das coisas temporárias de uma forma de distribuição gratuita, será relutante em se desfazer dela por meio de restrição e por meio de sacrifício e entrega voluntária a Deus, quando Ele chama para eles. Ofereço isso porque as igrejas que estavam livres da perseguição ainda estão encarregadas do dever de caridade, e é um preceito geral, conforme Gálatas capítulo 6, verso 10. Portanto, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, especialmente aos que são da família da fé, porque aquele que não se desfizer voluntariamente de seus supérfluos para Deus, nunca se desfará de sua substância e do principal de sua propriedade com alegria, quando for vítima da violência dos homens. É irracional pensar que aquele que guarda rancor de uma ordem que exige que ele se desfaça apenas de um pouco de suas conveniências temporais, não atacará a violência quando tudo for tirado, conforme Tiago capítulo 5, verso 1 vai dizer: vão agora, ricos homens, chorem e uivem pelas misérias que virão sobre vocês. Há seus momentos de uivo, quando aquela riqueza que eles possuem é tirada num instante. Quarto ponto, aquele que não consegue digerir aflições mais leves, como suportará maiores? Jeremias 12, versículo 5 vai dizer: se você correu com os Lárcio e eles te caçaram, então como poderás contender com cavalos? Se na terra de paz em que confiastes eles te cansaram, então como farás na expansão do Jordão? O profeta estava irritado porque os homens de sua cidade e vizinhança conspiraram contra ele e eram muito problemáticos para ele. Deus lhe diz: se você não consegue suportar isso, você se sairá quando for exposto a provações maiores? Existem perseguições privadas, portanto pai e mãe são colocados no catálogo de coisas a serem renunciadas por nós quando nos levamos a Cristo, conforme Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs sim, e também sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Se a carcaça e a desgraça e a perda de preferência forem tão grandes, como você suportará a violação, a tortura e todo tipo de violência e maldade? Quinto ponto, aquele que inveja um pouco de sofrimento por Deus e considera tão tedioso conversar com ele um pouco sobre deveres de santidade e considera todo trabalho demais e é relutante em esforçar-se para entrar pela porta estreita, Lucas capítulo 13, verso 24, como ele suportará os tormentos e exporá o corpo a todo tipo de sofrimento? Aquele que é tão terno em sua facilidade, tão delicado que não consegue suportar os trabalhos do Evangelho, como suportará as aflições do Evangelho? Se for cansativo colocar o corpo em pequenos problemas na oração ou na meditação, ou em outros deveres sagrados, como ele se regozijará em meio a todas as tribulações que lhe sobrevirão por causa de Cristo? Assim você vê quão poucos estão preparados para a cruz.